O papel da iconografia é a descrição do ícone. Sua abordagem é a análise da forma. O papel da iconologia é o estudo do conteúdo intrínseco do ícone. Ambas são complementares, abordando o objeto numa sequência na qual se considera forma e conteúdo, exame diagnóstico. Portanto, a iconografia analisa, separa, descreve o objeto. A iconologia é síntese, junta, compara e estuda o objeto. O método iconográfico se constitui num método simples de interpretação, que interpreta o Antigo Testamento considerando a vasta coleção iconográfica do Antigo Oriente Próximo, pois não desconsidera que a Bíblia hebraica foi elaborada dentro de um mundo repleto de imagens. Assim, palavras e imagens juntas fornecem os contextos mais amplos das culturas que os produziram, pois são formas e maneiras de criar e transmitir significados. Portanto, a interface dos textos com o material visual é extremamente importante para a exegese bíblica. A figura mostra uma bula de barro do 8º século a.C. A função desse objeto era selar correspondências com a marca oficial do rei. Nela, há a seguinte inscrição: pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. No centro, o emblema do disco solar alado egípcio. 6 raios disparam de suas partes superior e inferior, e suas 2 asas que se curvam para baixo. Os símbolos egípcios Anki podem significar chave da vida, ou portador da vida. Percebe-se que a imagem do sol alado é flanqueada por 2 símbolos Anki. Isso reforça a ideia de que a divindade representada no selo é portadora abundante de vida. A inscrição na bula diz: Liziquiahu, Ben-Arras, Meller, e Yehudá. E a sua tradução é: pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A imagem do selo é a do deus egípcio Horus, e a inscrição está em paleo-hebraico, e diz: Ezequias, filho de Acás. Um selo de terracota traz a iconografia do besouro alado conduzindo o sol. A inscrição na bula diz: Liziquiahu, Ben-Arras, Meller, e Yehudá. E a sua tradução é: pertence a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. O método também pretende dar visibilidade aos autores que estão por trás dos trabalhos de pesquisa, já que muitos se encontram escondidos nas bibliotecas e invisíveis nas notas de rodapé. A figura do besouro alado conduzindo o sol, sobre a cabeça do falcão Horus, ao ser comparada com a bula de argila, não deixa dúvida sobre a identidade da iconografia estampada no selo oficial do rei Ezequias. O relevo mostra as imagens do disco solar alado e do besouro conduzindo o sol. Essas figuras encontram-se no portão do Templo de Horus, em Édifo, no Alto Egito.
Nota-se que as figuras do disco solar e a do besouro conduzindo o sol, do templo de Edfu, são temas que também figuram nas estampas dos selos do rei Ezequias. É possível que Ezequias de fato tivesse uma ligação religiosa com Horus. O livro do profeta Isaías descreve uma série de atributos políticos e sobre-humanos ligados ao rei Ezequias: menino, governo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. Para se crer, com tais qualidades portentosas, explica-se que o rei dilate o seu principado, restaurando as antigas fronteiras do Império Davídico. Para Taylor, há uma equivalência entre o disco solar alado e o escaravelho voando. Tais emblemas eram largamente usados no Antigo Oriente Próximo, e são identificados com Horus, uma divindade conhecida por sua ligação com a realeza. A imagem mostra uma representação do faraó Horem-Heb sentado à direita do deus Horus. O Salmo 110, 11 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Segundo Otmakio, a imagem representa o falcão Horus concedendo proteção, ao tocar com suas asas o rei egípcio Quefren, da quarta dinastia, 2600 a 2480 a.C. As duas figuras foram calculadamente elaboradas para dar a ideia de que os faraós eram especiais por serem íntimos dos deuses, gozando por isso da sua proteção, fertilidade e sobretudo, estabilidade político-religiosa para o seu governo, e garantia de continuidade dinástica. Os reis do Oriente gozavam do privilégio de serem guiados e sustentados diretamente pelos deuses. A figura está dividida em duas partes. Na direita, o rei está sentado no seu trono, vestindo a coroa do Alto Egito. No lado esquerdo ele está com a coroa do Baixo Egito. Horus é, portanto, um deus guerreiro e protetor. Tais atributos podem ter atraído o jovem rei Ezequias, que naquela conjuntura, percebeu a oportunidade histórica, depois da destruição do reino de Israel em 722 a.C., de unificar os dois reinos de Israel e Judá, e posteriormente seus territórios devastados pela máquina militar assíria. Portanto, é possível que tais razões levaram Ezequias a adotar a imagem de Horus no seu selo real. Vários reis egípcios contaram com a ajuda de Horus para assegurar a unidade do Alto e Baixo Egito, com fins de controle político, religioso e econômico. A conotação político-religiosa da figura é patente. A dupla imagem do rei Amenópis III é sobreposta pelo disco solar alado de Horus. Embaixo, o mesmo deus representado pelo falcão com braços humanos, entrega o símbolo do poder, conferindo assim ao faraó o domínio unificado do Alto e Baixo Egito. A Bíblia hebraica proíbe os israelitas de cultuarem várias divindades e, sobretudo, de representá-las artisticamente. Não terás outros Elohims diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 5, 7 e 8. Esse mandamento é reforçado por Josué. Deitai fora os Elohims, Josué 24, 14. Que também especifica a proveniência deles. Aos quais serviram vossos pais além do rio, referência à Mesopotâmia, e no Egito. Mas as imagens dos querubins que decoravam o templo de Jerusalém, e alguns selos oficiais, eram esfinges, seres híbridos, que combinavam características humanas e animais. As evidências mostram que essas imagens egípcias e mesopotâmicas foram sancionadas e padronizadas em Israel e Judá. Ezequias usou três representações de Horus. O sol alado, imagem astral.
O besouro alado, imagem zoomórfica. E a imagem zoomórfico-antropomórfica de Horus. A proibição de se fazer imagens antropomórficas. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Deuteronômio 4, 15 a 16. Proibição de se fazer imagens zoomórficas. Figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 4, 17 a 18. Proibição de se fazer imagens astrais. Que não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, 19. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Nilstane. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Segundo Reis 18 versículos 4 a 6. Se o mandamento de banir os deuses mesopotâmicos e egípcios existia antes do estabelecimento dos reinos de Israel e Judá, os selos revelam que ambos estavam em flagrante desacordo com o mandamento, e isso inclui o rei Ezequias que usou 3 imagens representativas de Horus ao longo do seu governo, fato atestado pelas iconografias impressas nos seus selos oficiais. Os nomes egípcios do seu filho Manassés, e neto Amon, também alegam a relação de proximidade entre a família de Ezequias e o governo egípcio. Portanto, a tese de que a religião do antigo Israel era icônica, não pode ser mais refutada, pois as inumeráveis evidências arqueológicas, em especial os selos israelitas e judaítas, preservaram variadas imagens divinas de caráter zoomórfico, antropomórfico e astral.